Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Lucky Star a oportunidade de falar um pouco sobre o filme que vão ver hoje, O Grande Lebowski, de Joel e Ethan Coen. Segundo o convite, terei sido das poucas pessoas em Portugal a escrever de forma elogiosa sobre o filme, o que hoje será algo estranho, tendo em conta todo o culto fervoroso que se gerou à volta dele e a reputação crítica de que parece gozar atualmente. No entanto, as coisas nem sempre foram bem assim e a verdade é que quando da estreia o filme foi de facto bastante mal recebido. Em grande parte por seguir a Fargo, que foi um grande êxito comercial e de crítica para os irmãos Coen, que lhes granjeou uma série de prémios, Oscars, reconhecimento internacional, ao mesmo tempo que lhes abriu em definitivo as portas da grande indústria. Ou seja, para o filme seguinte havia a dúvida: será que os irmãos se iriam domesticar, amansar e tentariam agradar esse novo e bem mais vasto público que tinham acabado de conquistar quase involuntariamente? Ora, na verdade, e num caso de extrema coragem, o que os irmãos no fundo fizeram foi mandar às ortigas todas as expectativas, assinando um exemplo de uma coerência notável com o seu universo autorístico. Ou seja, à relativa contenção e reserva do filme anterior, responderam com um objeto completamente descabelado, esticando as possibilidades da fragmentação narrativa, onde tudo se parece desenrolar sob o signo da aleatoriedade, mas que ao mesmo tempo leva até às últimas consequências toda uma série de motivos e temas caros à dupla. Desde logo podemos pensar na história do Grande Lebowski como um exemplo do típico rol de incompetentes e idiotas à procura de sonhos irrealizáveis que costumam povoar os filmes dos Coen, tal como são presença constante, e neste caso não fogem à regra, os homens gordos e barulhentos. Ou seja, estamos no domínio da autorreferencialidade, que surge reforçada pelo recurso a atores que já faziam parte da família cinematográfica dos Coen. John Goodman, John Turturro, Steve Buscemi, John Polito, constantemente a remeter para momentos anteriores dessa mesma obra. Ou seja, como se os Coen nos dissessem, em jeito de provocação: gostam de Coen, querem Coen, então vão ter Coen sem filtros. O enredo é, portanto, uma sequência de acasos, coincidências, enganos, mal-entendidos, tudo urdido numa intriga rocambolesca que envolve identidades trocadas, tapetes urinados e roubados, raptos que podem ser ou não ser, torneios de bowling, enfim. E no meio de todo este desvario temos uma das figuras mais entusiasmantes e desconcertantes da longa galeria de heróis improváveis dos Coen, servida magistralmente por um dos maiores atores da sua geração, Jeff Bridges, naquele registro muito próprio de que só ele parece saber o segredo entre uma certa inocência e um certo alheamento, perfeito para a figura do Dude, assim se chama o nosso herói, que no fundo é um ex-hippie cinquentão, bonacheirento, gorducho, que anda quase sempre de calções, roupão e chinelos, eternamente despreocupado e descontraído, que parece subsistir apenas numa dieta quase exclusiva de charros e cocktails, e que é esta figura improvável acaba por se ver na pele de um inusitado detetive. Porque é de facto disto que também se trata aqui. Os Coen a brincar aos detetives e, neste caso, a assinarem uma paródia e homenagem ao universo policial de Raymond Chandler, um dos grandes mestres da literatura noir e um dos autores de referência da dupla desde sempre, tal como é todo esse património, todo esse património negro, seja na declinação literária como cinematográfica, que podemos logo ver como exemplo Sangue por Sangue, o primeiro filme, que decorre sob a égide de inspiração de James M. Cain, ou então Histórias de Gangsters, que no fundo é uma versão bastante fiel, ainda que não autorizada, da Chave de Vidro de Dashiell Hammett. Portanto, o que temos aqui neste caso é uma modernização, uma atualização, digamos, charrada do The Big Sleep de Chandler, para que remetem não só a figura, desde logo, do Dude, como se fosse um Philip Marlowe gansado, mas também o milionário de cadeira de rodas, a filha e a mulher deste,
que no fundo são variações sobre as figuras das irmãs dessa obra. E à boa maneira chandleriana, no fundo, toda essa intriga bastante complexa, cheia de voltas e reviravoltas, acaba por não interessar para muito, apenas através das suas digressões narrativas, como se fosse um bocado aquela tumbleweed que vemos no início do filme a vaguear aparentemente sem rumo, acaba por servir apenas para apresentar uma galeria de excêntricos e inadaptados. Ao mesmo tempo, com essa tumbleweed vem também um narrador, um insólito narrador cowboy, que acaba por trazer outras das dimensões bastante importantes do filme, que é a sua natureza literária, esse fulgor, esse fôlego romanesco, que se repercute precisamente nessa galeria quase infindável de personagens, mas também no facto dessa mesma introdução nos remeter quase de imediato na apresentação da figura do herói, Dude, para o reino das fábulas e das lendas. Não é? Portanto, é quase como esse fogo é realmente um dos pontos mais fortes e importantes do filme, do seu fascínio, a vontade de que nos contem uma história e de sermos levados pela mão de quem a sabe contar. No fundo, o filme acaba e nós continuamos a querer seguir as peripécias e as aventuras de Dude e companhia por muito e muito mais tempo. Também relacionado com o Chandler, à boa maneira nessa tradição, os Coen quiseram fazer um filme em que a história se desenrolasse por diversas zonas e classes sociais de LA, desde de Pasadena a Malibu, acabando por fazer um raio-x também desse microcosmos social, não só californiano, mas essencialmente de Los Angeles, uma visão de outsider, irónica e fascinada dos Coen, que acabam por, no fundo, fazer também um filme de época, porque se passa na altura da Guerra do Golfo, em 1991, e para eles a peculiaridade de LA é que parece ser um vórtice temporal, onde vários comportamentos e modos de vida que remetem para outras épocas parecem subsistir numa espécie de redoma, quase intocáveis, e esse vórtice temporal realmente é corporizado de forma perfeita nas duas figuras principais, que são o Jude e o Walter, que é um veterano da guerra eternamente obcecado com o Vietnã, que supostamente terá sido inspirado pelo grande realizador John Milius e argumentista, muito amigo dos Coen, que no fundo são dois anacronismos ambulantes, o Jude, neste caso, como obviamente o perdedor da contracultura, não é? Um resquício em modo quase patético desses tempos, que são duas figuras, no fundo, também de uma imensa fragilidade, porque é quase como se apenas pudessem subsistir dentro daquele salão de bowling, que é todo o centro do universo deles, e no segundo o seu porto de refúgio. Portanto, isso também é uma das questões bastante importantes neste filme e que o diferenciam de outros da dupla, é que há um olhar muito ternurento e entrenecedor sobre essas figuras, e que obviamente são figuras que convocam memórias de outros tempos de cinema também, e como bons cinéfilos que os Coen são, essa centrifugadora parece que pode caber lá tudo, desde o western, o narrador logo de si, ao musical, com duas sequências oníricas que são delírios febris da mente alucinada do Dude, e um deles com um número, uma sequência digna de Busby Berkeley. Portanto, há lugar para tudo parece poder acontecer, somos surpreendidos a cada volta, a cada esquina, e o filme, portanto, é um filme de uma imensa liberdade, e que hoje, 20 anos depois, ainda se saboreia melhor e com alguma nostalgia, porque já não há muitos exemplos de casos em que uma visão autorística se pode ainda subsistir dentro da indústria de Hollywood e trabalhar, subverter
as suas normas e os seus códigos e, e conseguir sair por cima, no fundo. Do que se trata este filme é por prazer, e quem quiser, quem estiver disposto a entrar no jogo só tem de se deixar levar, porque está está nas mãos de dois mestres. Desejo apenas que tenham uma boa sessão e aproveito para nos despedir com saudações cinéfilas e longa vida ao Lucky Star. Obrigado, até à próxima.